Em uma pequena cidade à beira de um rio tranquilo vivia um jovem chamado Miguel. Desde a infância, ele tinha um profundo interesse por textos e escrituras antigas, especialmente os Salmos. A sua curiosidade levou-o a um caminho de descobertas espirituais profundas. Entre todos os salmos, o Salmo 31 tornou-se o mais significativo para ele. Miguel cresceu em uma família humilde, mas muito unida. Os pais eram trabalhadores exemplares, mas infelizmente, uma crise econômica afetou a produção da pequena fábrica em que trabalhavam. Diante dessa adversidade, Miguel decidiu ajudar a família. Ele passou a trabalhar de noite em uma oficina mecânica após os estudos, e nos momentos livres, refugiava-se nas palavras dos Salmos. O Salmo 31, com seu versículo famoso, "Nas tuas mãos, entrego o meu espírito", ressoava em Miguel como um chamado à confiança absoluta em momentos de tribulação. Ele repetia essas palavras para si mesmo como um mantra de fortalecimento, especialmente nas noites em que o cansaço parecia insuportável. Um dia, ao caminhar pela praça da cidade, Miguel encontrou uma senhora idosa, conhecida por sua sabedoria e mesmo por ter vivido muitas dificuldades. Ela gostava de passar as tardes a ler poesias e textos sagrados em um banco sob a sombra de uma árvore antiga. Miguel, já familiarizado com ela, sentou-se ao seu lado e começaram uma conversa sobre os desafios da vida. Ele mencionou o Salmo 31 e como encontrava conforto nas suas palavras. A senhora, com um olhar de quem compreendia o fardo do jovem, disse-lhe que confiar era apenas uma parte da batalha. Entregar o espírito, explicou ela, significava também liberar o medo, abrir mão do controle e permitir que as águas da vida seguissem seu curso natural. Era um ato de liberdade, não de resignação. Com o coração cheio de gratidão, Miguel entendeu a profundidade do salmo de forma renovada. Ele passou a encarar os desafios com um novo olhar, como oportunidades de crescimento e aprendizado, e a confiar mais na bondade do universo. Assim, Miguel seguiu seu caminho, inspirando aqueles ao seu redor a também encontrar força e serenidade nas adversidades, sempre com a sabedoria do Salmo 31 no coração, vivendo uma vida de entrega e confiança. No coração da pequena vila de Belém, onde as colinas eram banhadas por um sol dourado, vivia um homem chamado Caleb. Conhecido por sua alegria e disposição, Caleb tinha uma história tão antiga quanto as muralhas da vila. Ele era um jovem pastor de ovelhas, sempre visto com um brilho nos olhos. No entanto, Caleb carregava um fardo invisível, algo que a maioria dos aldeões desconhecia. Desde pequeno, Caleb aprendeu com seus pais a importância das palavras do Salmo 32, que descreviam a bem-aventurança daquele cuja iniquidade é perdoada. Com frequentes visitas à sinagoga local, Caleb escutava atentamente as lições sobre perdão e redenção, mas o peso do seu passado tornava essas palavras difíceis de aceitar. Houve um tempo em que Caleb, em sua juventude impulsiva, havia cometido um erro. Ele guardava no coração a lembrança de uma mentira dita em um momento de desespero, que causou dor a um amigo querido. Essa transgressão carregava-se em sua consciência como uma sombra persistente, um lembrete constante de sua falibilidade. Um dia, enquanto caminhava pelos campos com seu fiel cão, Benji, Caleb decidiu que era hora de confrontar seus temores. Lembrou-se de uma frase no Salmo que dizia: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos." Ele entendeu que o silêncio e o remorso eram os verdadeiros inimigos de sua paz interior. Decidido a buscar reparação, dirigiu-se à casa de Efraim, o amigo a quem tinha magoado anos atrás. Ao chegar, Caleb foi recebido com surpresa, mas não hostilidade. Confessou seu erro com honestidade e humildade, pedindo sinceramente o perdão. Para sua surpresa, Efraim, tocado pela coragem de Caleb, não apenas perdoou o amigo como também compartilhou um erro que ele próprio havia cometido. Após esse encontro, Caleb sentiu-se como uma nova pessoa. O peso que carregava por tanto tempo finalmente se desfazia, e ele entendeu a verdadeira libertação que o Salmo pregava. Quando voltou pelos campos, a luz parecia mais brilhante. O ar estava mais fresco,
e uma sensação de leveza envolveu sua alma. Inspirado pelo seu próprio caminho de redenção, Caleb passou a compartilhar sua história com outros aldeões, mostrando que o perdão não é apenas uma palavra. O perdão é um ato poderoso capaz de transformar vidas. A vila de Belém se tornou um lugar onde as pessoas passaram a valorizar mais a graça do perdão, contínua inspiração das Escrituras. Em uma cidade repleta de incessante agitação e correria, havia uma praça tranquila onde as pessoas costumavam se reunir para um momento de paz. O banco de madeira ao canto da praça parecia convidar as almas cansadas a se sentarem e refletirem sobre a vida. Ali, um senhor de idade, com cabelos brancos esvoaçantes e um olhar profundo, era presença constante. Às suas voltas, se espalhavam livros e papéis, entre os quais destacava-se uma Bíblia gasta. Seu nome era Lucas, mas era carinhosamente conhecido por todos como o sábio da praça. Lucas acreditava que havia uma força maior que nos guiava e suava para transmitir essa crença aos demais. Seu versículo preferido era Salmo 33, especialmente a parte que dizia: "Nossa alma espera no Senhor, Ele é nosso auxílio e nosso escudo." Frequentemente, ele reunia um pequeno grupo ao seu redor, composto por jovens curiosos, trabalhadores cansados e até mesmo crianças que voltavam da escola, para compartilhar a sabedoria das Escrituras. Num dia ensolarado, enquanto lia sobre a confiança e a espera no Senhor, percebeu uma jovem ao longe, sentada sozinha, com uma expressão de preocupação. Era clara a sombra de incerteza em seus olhos. Lucas identificava facilmente a incerteza, uma vez que naquele banco ele havia visto e acalmado muitas almas em conflito. Aproximou-se devagar e ofereceu-lhe um sorriso caloroso. "Gostaria de ouvir uma história sobre fé e esperança?" perguntou gentilmente. A jovem, cujo nome era Mariana, assentiu hesitante mas curiosa. "Hoje, estava meditando sobre Salmo 33, começou Lucas. É nos momentos de maior aflição que devemos lembrar que nossa alma espera no Senhor, e Ele sempre será nosso auxílio e escudo." Os olhos de Mariana umedeceram enquanto escutava, sentindo como se aquelas palavras fossem dirigidas diretamente a ela. Conforme Lucas continuava a contar histórias de perseverança, confiança e paz, a expressão de Mariana suavizou-se. A praça, antes apenas um lugar de passagem, transformou-se em um santuário de sabedoria e consolação, onde muitos, como Mariana, encontraram não apenas palavras de esperança, mas uma renovada força interior. Aprenderam que, realmente, enquanto há paciência e confiança no Senhor, há esperança para o amanhã. Clara estava passando por uma fase particularmente desafiadora em sua vida. Recentemente, perderá o emprego e, junto dele, parte de sua autoestima. Todos os dias pareciam uma batalha contra a incerteza, e a esperança parecia estar escorregando por entre seus dedos. Todas as noites, antes de dormir, ela repetia para si mesma que algo tinha que mudar. Havia algo dentro dela que insistia que não era o fim, que uma nova jornada estava por começar. Uma manhã, ao folhear distraidamente um livro antigo, Clara se deparou com as palavras de Salmo 34, "Busquei o Senhor, e Ele me acolheu." Algo sobre essa frase a tocou profundamente. Com lágrimas nos olhos, Clara fechou o livro e decidiu que era hora de buscar entendimento e reconexão espiritual. Ela lembrou de uma igreja simples que sempre via a caminho do supermercado, mas na qual nunca havia entrado. Naquele domingo, decidiu ir ao serviço matinal. Sentada nos bancos de madeira, Clara não conseguiu controlar a emoção. A cerimônia, as músicas e as palavras do pastor ressoaram em sua alma. Sentiu-se acolhida, encontrando uma paz que não sentia há tempos. Pela primeira vez em meses, Clara sentiu que havia encontrado um lugar que a abraçava tanto em espírito quanto em comunidade. A partir daquele dia, Clara começou a participar mais ativamente das atividades da igreja. Ela encontrou um grupo de apoio maravilhoso, fez novos amigos, e pouco a pouco começou a reencontrar sua autoestima e confiança.
Em momentos de fraqueza, ela lembrava da frase que iniciou tudo: buscar e ser acolhida. Eventualmente, com sua fé e otimismo renovados, Clara encontrou um novo emprego. Talvez não o emprego dos sonhos, mas um ponto de partida sólido para reconstruir sua carreira e sua vida. A experiência lhe ensinou que, às vezes, o primeiro passo para sair da escuridão é buscar auxílio onde menos esperamos. A jornada espiritual que começou com uma simples frase reorientou seu destino. Clara percebeu, então, que buscar o Senhor não apenas a acolheu, mas também a guiou ao caminho de cura e renovação. Em uma velha cidade, rodeada por montanhas e coberta por névoas ao amanhecer, vivia um jovem chamado Lucas. Lucas não era diferente de outros jovens de sua idade, mas ele carregava o peso de uma batalha invisível que apenas ele podia perceber. Desde pequeno, Lucas tinha o estranho dom de sentir a energia das pessoas ao seu redor. Ele sabia quando alguém estava em paz e quando as animosidades reinavam naquele coração. Certa manhã, Lucas acordou com um pressentimento sufocante, como uma mão invisível apertando seu peito. Algo ou alguém estava contra ele. Era uma sensação que não sabia descrever, mas agora era impossível ignorar. Sobressaltado, abriu seu velho livro de orações, procurando conforto no Salmo 35, uma passagem conhecida por sua força em tempos de batalha espiritual: peleja, Senhor, contra os que pelejam contra mim. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas enquanto ele caminhava pelas ruas de paralelepípedos da cidade. Seu destino era a biblioteca, onde buscava respostas nos livros para suas batalhas internas. Ali, entre estantes empoeiradas, encontrou um volume antigo sobre energias e proteção espiritual. A tarde caiu, e Lucas, imerso em pensamentos, não notou a presença peculiar de uma senhora idosa sentada ao seu lado. "Você acredita no que lê, garoto?", perguntou ela com uma voz suave e penetrante. Lucas, um tanto surpreso pela intromissão, respondeu que sim. A senhora, com olhos tão profundos quanto o infinito, apenas sorriu e entregou-lhe um talismã, dizendo que poderia proteger sua alma das forças adversas. Lucas hesitou, mas aceitou o presente, sentindo uma leveza instantânea em seu coração. Ao voltar para casa, seus passos tornaram-se mais leves, e o pressentimento que o afligia dissipou-se lentamente. Nas semanas que se passaram, Lucas percebeu que, embora o mundo ao seu redor não tivesse mudado, ele próprio se tornará mais forte. O talismã, sempre pendurado em seu pescoço, lembrava-lhe constantemente de sua resiliência e da proteção invisível que ali estava, guardando daqueles que contra ele pelejavam. O velho Salmo 35 não era mais apenas palavras para Lucas, tornou-se a verdade de que, nas batalhas mais difíceis, mesmo aquelas invisíveis aos olhos dos outros, nunca se está completamente só. E assim, Lucas aprendeu que às vezes a verdadeira paz batalha ao lado daqueles que têm a coragem de lutar.